Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos no ano de 1889. Emanuel Lasker ainda estava muito longe de ser o campeão do mundo. Ele tinha aqui pouco mais de 20 anos, era um jovem matemático alemão e ele era praticamente desconhecido fora de alguns círculos do xadrez europeu. 5 anos depois, ele conquistaria o título de campeão mundial aos 25 anos. Mas aqui ainda é só o começo. Do outro lado do tabuleiro a gente tem o Johann Hermann Bauer, um jogador experiente, respeitado, um representante da escola clássica da época, né? Então a gente tem esse contraste que é bem bacana, da juventude aqui do Emanuel Lasker contra a experiência, né? Então a gente tem aqui ideias novas contra a tradição. Logo na abertura a gente vai ver aqui que o Lasker deixa claro que ele não veio apenas para jogar bem, para fazer uma partida boa, ele veio trazer a personalidade dele. Então, a gente tem aqui um momento histórico que espero que vocês gostem. Bora dar uma olhada então nessa partida que é bem bacana. Lasker começa com F4, abertura Bird. Tinha muita gente aqui no canal pedindo para trazer partida com abertura Bird, né? Então vamos embora. Aqui D5 foi jogado. O Carlsen, o Magnus Carlsen foi perguntado sobre a abertura Bird. Ele falou, não, nunca joguem, por favor, né? Mas enfim, é a opinião do estilo do Magnus Carlsen. Eu acho que para 99,9% das pessoas dá para jogar a abertura Bird. No nível do Carlsen, que ele tá assim disputando pelo o vento faz diferença, sabe assim, a temperatura do ar condicionado muda o desempenho, aí realmente no caso dele a abertura Bird é melhor não. E3 foi jogado agora aqui pelo, deixa eu só aumentar o som para mim. Pronto, tô com retorno aqui. E3 foi jogado pelo Lasker e agora o bispo pode se desenvolver. O cavalo vem para F6, B3, indo para essa coerência, né? Que é a disputa aqui pelas casas escuras. Todo mundo tá indo em direção a essas casas centrais escuras, notem isso. E6 foi jogado, bispo B2 e aqui o Hermann tá entregando as casas escuras e dizendo que tá lutando aqui pelas casas claras. Beleza. Bispo em E7, bispo D3. Que lance estranho, né? Um lance que a gente não é muito natural, mas é um lance forte de ataque, né? Ele já tá apontando aqui para a ala do rei. Vejam, é muito interessante esse lance. Esse lance mostra muito sobre o Lasker, né? Não é um lance muito natural. E aqui B6, o Hermann Bauer posterga um pouquinho a decisão do Rock, meio que vê o que vai fazer. Cavalo C3 foi jogado bispo B7, segue o desenvolvimento. De repente as pretas podem até querer fazer o grande Rock, depende do que o Lasker vai jogar. Não, ninguém deixou claro para onde vai colocar o rei aqui nessa partida, né? E aqui, claro, sempre já existe um tema tático, um problema pode acontecer. Por isso, o cavalo em F3 foi jogado selando aqui o controle das casas escuras, colocando bloqueio na diagonal de casas claras e cavalo de bem em D7. Cavalo de bem em D7 é um lance que deixa claro que não vai mais fazer o grande roque, porque para fazer o grande roque agora tem que tirar o cavalo daqui e tirar a dama daqui, isso leva muito tempo, a não ser que a ideia seja jogar com o cavalo aqui em C5, né? Mas vamos ver como segue. Emanuel Lasker faz o roque e aqui o Bauer fala, ufa, já que ele já se comprometeu, eu também vou me comprometer e coloca o rei em segurança. Partida aqui, por enquanto, bem jogada pelos dois lados, bem equilibrada, ninguém tem nenhum problema sério na posição. E esse é o tipo de posição que a gente tem dúvida de como prosseguir. Eu teria feito aqui o lance dama em E1, que é um lance muito típico dessas estruturas com F4, onde você passa a dama para o outro lado, né, e vai tentar algum ataque aqui na ala do rei, dama E1. Não é o melhor lance da posição. Há pessoas que poderiam pensar no lance A4, tentar algum tipo de ataque aqui na ala da dama, também é uma estratégia válida. Mas o Lasker vai para um lance muito forte aqui, cavalo em E2, galera. Esse é o xadrez clássico, xadrez que tem ideias posicionais, mas também vai desenvolvendo para o lado tático, né? Isso aqui é bacana de observar. Cavalo em E2 vai levando mais peças para a ala do rei. Aqui C5 foi jogado, apostando agora. Cavalo C5 aqui seria forte, hein? Porque o bispo agora ficou meio sem casa, né? Será que a ideia do Lasker aqui contra um cavalo C5 já seria algum tipo de ataque aqui na ala do rei? Acho difícil, acho que não. Então seria um bom lance aqui
para o Bauer. Mas o Bauer acabou jogando aqui o lance C5 e deu tempo agora do Lasker jogar cavalo G3 e o bispo ganhou casa de fuga novamente. E o Lasker com essa manobra rápida, olha de onde ele levou o cavalo aqui de um lado para outro do tabuleiro e tá levando as peças para o ataque. Dama C7, o Bauer segue desenvolvendo peças, tá lutando pelo centro, um lance coerente, lógico, conecta as torres, finaliza o desenvolvimento. A gente pode dizer que aqui acabou a abertura. Estamos entrando no meio-jogo, um meio-jogo complicado. O Emanuel Lasker segue agora com o cavalo em E5 e esse lance faz várias coisas. Esse lance abre o caminho da dama, esse lance abre o caminho da torre e centraliza o Pocotó. A partida segue com cavalo toma, bispo toma, né? Aqui a gente é tentado a jogar peão toma. Também seria um bom lance porque abre a coluna F e dá esse posto para jogar possivelmente, sei lá, um cavalo H5, cavalo F6, tem até tema de sacrifício, né? As peças estão chegando, a verdade é essa. O Lasker acaba tomando aqui de bispo. Aqui tudo bem, ganhando esse tempo sobre a dama. Dama C6 foi jogado, de repente alguma ideia aqui de checkmate. E o Lasker segue com dama em E2 aqui, dizendo aqui, cara, aqui tá protegido, não me vem com golpe tático, minha posição tá segura. Posição equilibrada, talvez aqui se o Lasker tivesse capturado de peão, podia tá com algum outro dinamismo. Deixa eu mostrar isso, porque muita gente comenta, isso é uma partida histórica, né? Você imagina quanta gente não comenta sobre essa partida, isso é um arquivo, né? Vivo do xadrez, né? Então vale a pena discutir só esse ponto aqui. Teria provavelmente esse desfecho aqui, né? Esse peão ele tá protegido, a gente tem essa estrutura de peões alternados que é bastante rara, né, bonitinho aqui, e sei lá, poderia seguir aqui ou com aquela ideia que eu mencionei de cavalo H5, né, que até teria algumas ideias depois de cavalo indo para F6, ou de várias outras maneiras que poderia seguir aqui, dama G4, né, um ataque interessante. As pretas devem conseguir se defender aqui, mas o ataque é bacana. O Lasker preferiu tomar de bispo, aqui dama C6 foi jogado dama em E2 e aqui A6. Será que esse lance foi bom? Esse lance parece uma perda de tempo. É legal acompanhar esses vídeos, né, essas partidas e começar a criar essa intuição, né? Será que era o momento de jogar um A6? O que você pensa? O que a sua intuição te diz, né? A6 é um lance muito forte nesse... Dá pra entender que ele quer jogar um B5, C4, ele quer prender o bispo, né? Mas será que vai funcionar isso contra o Lasker? Porque você tem que contar com o erro do adversário para dar certo isso, né? Porque um simples C3 em algum momento vai defender isso daí, né? Então eu acho que não era o momento de jogar isso. Uma grande ameaça na posição aqui é cavalo H5, né? Com as peças chegando aqui. Então A6 ele é um problema que ignora o lance cavalo H5. Talvez G6 aqui. Olha, G6 nessa posição, as pretas não tem nenhum problema nessa posição. Ah, mas ficou um buraco aqui. Não tem problema isso aqui. No futuro o bispo aqui tá no jogo ainda, né? Então ainda dá para cobrir essas casas escuras no futuro. G6 aqui evita o lance cavalo H5 e o ataque na ala do rei virou pó. Sério, como é que as brancas podem continuar um H4 aqui? Daí não sei, aí eu acho que tá devagar demais. Aqui já leva um C4, né? Aqui começa a ficar interessante, por exemplo, você sacrifica um peão, mas tá atacando o bispo, tá com a diagonal aberta e tem um ataque bacana. Entre outras possibilidades, né? Aqui A6 foi jogado, galera. A6 é o lance que o coração acelera, né? Quem tá de brancas aqui fala, opa, hoje é meu dia. Não tem? Quando você joga xadrez, você sabe disso. Quem já jogou no torneio presencial, isso é ainda mais forte. No torneio presencial de xadrez, tem um momento que o adversário faz um lance e o teu coração acelera, porque você sabe que dali pra frente é só não fazer besteira, né? E a vitória tá no caminho. Emanuel Lasker segue atacando com o cavalo em H5 e agora a pressão é forte demais. As peças estão chegando com força, galera. Como é que para essa turma aqui, né? E agora o Johan segue com o lance cavalo por H5. Ele fala, vamos trocar um pouquinho de peça então. E esse lance acaba sendo um erro fatal. E a gente vai agora para essa finalização maravilhosa, essa partida que entrou na história do xadrez mundial, né? O Lasker ali com 20 anos já mostrando ele que viria a se tornar o campeão do mundo, hein, galera? É bonito observar isso, né? Bispo por H7, olha que lance brilhante aqui do Emanuel Lasker sacrificando o bispo indo para cima do rei aqui do Johan, que agora não tem o que fazer, ele vai ter que tomar aqui o bispo, mas agora dama por H5 com cheque e rei G8. Você fala, puxa Rafa, foi legal,
Mas o Lasker agora tem uma peça a menos e não dá tempo de jogar torre F3. Eu entendo que essa ideia aqui seria legal, porque tem F6 vindo aí. E o bispo agora, sei lá, vai ter que voltar e agora tem contra-jogo. Se você tirar essa torre, né, torre G3, por exemplo, defendendo aqui o mate, sei lá, a dama em E4 e a dama chega a tempo de defender o rei e não tem mais ataque. E as pretas têm uma peça a mais e vão ganhar a partida, né? Então, por exemplo, aqui um pouquinho mais, só para mostrar aqui a defesa. Dama F5, de repente, ou dama H7, tanto faz. E as pretas se defendem muito bem. E tem uma peça a mais. Por isso, o que fazer? Como continuar se não é torre F3? Será que deu ruim? Será que o Lasker inventou moda? Ou será que ele tinha alguma coisa já na cabeça dele? Notem o seguinte, o único defensor do rei é o bispo. A torre não defende o rei. Ela mais atrapalha do que defende nessa posição. Essa torre, então, não dá pra falar nada. Sabe o professor tá dando aula e tem um aluno lá no fundo dormindo? É essa torre aqui. É essa torre, né? O bispo não tá ajudando o rei, mas não vai nunca ajudar o rei. Ele vai, como é que eu faço pra te ajudar? Ele vai pra cá, ele volta, ele não consegue achar uma casa pra ajudar. E a dama, então, não sei, foi fazer compra no Mercadão. Tá longe do rei. Ninguém tá ajudando o rei. Esse é o ponto todo. Bispo por G7 foi jogado pelo Emanuel Lasker. Ele percebe que o rei foi deixado aqui à deriva. Vai pra cima, ameaçando o checkmate. Não tem jeito, tem que tomar esse bispo. E agora, esse é então a famosa, né? O famoso sacrifício duplo de bispos do Emanuel Lasker. Ele tem um par de bispos a menos, né? Eu falei, vocês valorizam demais essa história do par de bispos. Joga com par então e eu jogo sem nenhum. E vai pra cima Emanuel Lasker. Único lance da posição, dama F3. Cuidado, por que torre F3 não funciona? Porque dá tempo do rei escapar. Né? O tempo aqui não seria... Olha, até dá pra continuar esse ataque aqui. Não vai perder o jogo, mas não sei. Isso aqui é meio arriscado. Dama H6, rei E8. Vai ganhar um pouquinho de material aqui, né? Vai trocar lá. Ainda assim, tá jogando uma torre contra duas peças. Pode dizer que o rei tá um pouquinho exposto, mas não tem futuro, né? Você fala assim, puxa, tudo isso pra jogar um final com um peão passado, né? Pera um pouquinho, deve ter alguma coisa melhor. Por isso, dama G4 primeiro é a chave. Jogando o rei pra longe, jogando o rei... Esse aqui tem um raio laser agora, o rei não passa. E agora sim, toda a diferença. Torre H3. E agora não dá mais pra dar casa de fuga pro rei. Esse lance vai ser mate. Não dá pra jogar dama D8 aqui. Podia, hein? A dama podia jogar igual o cavalo uma vez só na partida pra poder... Mas nem isso ia adiantar. Nem se a dama andasse igual o cavalo, iria adiantar nessa posição. Por isso, E5 foi jogado. Um lance triste. Aqui, torre H3 foi jogada a dama cobre. E aqui temos essa captura da dama. E você fala, puxa, mas valeu a pena? Dois bispos jogam melhores do que uma torre. Duas torres jogam melhores do que uma dama. Eu acho que o Lasker viajou. Não viajou por um detalhe. E somente ele. Dama D7, galera. O Lasker enxergou tudo. Ele enxergou longe. Quando você pensa que deu errado, deu bom. A partida segue com o lance bispo em F6 e agora dama por B7 captura o bispo. E agora sim, duas torres melhores que dama? Levemente. Mas a torre é levemente melhor que o bispo. E a gente tem rei exposto. E um detalhe, 2, 4, 6, 8. O Lasker tem os 8 peões aqui nessa partida. Bacana, hein? Tem os 8 peões. Peça, ele mandou tudo embora. Os peões, ele tem os 8. Rei G7 foi jogado, torre vem para F1, torre de A em B8 persegue a dama D7, olha que legal. Aqui ele não vai pro mesmo erro do adversário, tipo, jogar um dama por A6 aqui, deixar a dama meio fora de jogo, não. Dama D7 pra cima do rei, continua existindo ameaça, continua existindo o mesmo pesadelo. Torre de F em D8 dá uma casa de fuga pro rei, cheque com o dedo na cara, o rei foge pra casa de F8 e aqui peão toma, galera, abrindo a coluna F. Bispo volta pra G7, hein? Porque bispo por E5 aqui, você tem dama em E6, né? E vai ganhar material. Caramba, que legal. Ô, Rafa, eu tô torcendo pra ficar os 8 peões aí até o final da partida. Vamos ver, não sei se é possível isso. Bispo G7 foi jogado. E agora temos o lance E6. Esse peão aqui, então, aproveita a cravada. Torre B7 chega para defender, mas agora mais uma pancada. Dama G6, galera. Pressão infinita no peão de F7. F6 foi jogado e o Lasker não pensa duas vezes, galera.
Torre por F6, aqui mais um lance brilhante do Lasker, e depois de bispo toma, dama toma, o rei tem que defender essa torre, por isso o rei E8 foi jogado, mas o Lasker viu tudo, e agora só tem a dama e os 8 peões. Galera, lance 32 aqui, agora vai ser jogado, dama H8 é legal, né? Ter os 8 peões, eu acho que isso também é uma partida rara. Essa partida é rara porque ela tem sacrifício duplo de bispo, sacrifício de torre agora, né, de qualidade, e 8 peões no lance 32, né? Dama cheque foi jogado, rei E7 protege a dama, a torre, mas quem tá caindo é essa torre aqui, né? E por isso dama G7. E a gente se despede aqui de ter os 8 peões, né? Mas tudo bem, ainda sobraram 7. Dama por B7 foi jogado. E aqui a gente tem esse final, onde os peões vão caindo igual fruto maduro, né? Vai caindo aqui, vai um, vai você pra lá. Tem um peão passado. E eu dei risada no próximo lance, que é o lance dama por peão, acabando com qualquer esperança aqui do Bauer. E por isso nessa posição, ele abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Esse lance aqui ele encerra, né? Ele fala, toma minha dama, né? Vamos, acabou a partida. Não tem discussão aqui, né? Aquele argumento final. Muito legal esse arremate aqui do Lasker nessa partida. Vamos dar uma olhada na precisão do jogo, né? Aqui vamos puxar o relatório. Deve ser mais de 90. Vamos 93.8, foi alta a precisão. E aqui 84.7 para o Bauer. A precisão não foi maior porque na abertura lá a gente viu tinha um lance ou outro. Capturar de peão era melhor que capturar de bispo. Teve uma coisa ou outra. Ainda assim, precisão muito alta. 2 lances brilhantes, o que foi fantástico, né? Vamos ver quais foram os 2 lances brilhantes que a máquina considerou. Bispo por H7 e bispo por G7. Não podia ser diferente. O duplo sacrifício de bispo. Pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!